Mais um episódio do Recorte Jurídico, abrindo a temporada 2025. Hoje a gente recebe a maior referência em mediação de conflito do Brasil, doutor e professor Alexander Mendes. É um prazer ter você conosco, meu amigo. Prazer é meu. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Muito feliz pela gentileza do convite. Há muito tempo a gente já queria a presença do professor Alexander, né, Davi? Eu acho que pra gente aqui é uma alegria tê-lo aqui no Recorte Jurídico e acredito que esse episódio aqui vai ser muito especial. Tem muita coisa bacana aí pra... O Recorte está em júbilo hoje. Alexander é doutorando em Ciências Jurídicas, mestre em Direito e Gestão de Conflitos, especialista em Direito, bacharel em Direito e licenciado em História, advogado, professor da Universidade das Faculdades Cesvale e Estácio, né? Alexander, eu queria que, para começar o nosso papo de hoje, falar sobre a raiz de todos os conflitos. Eu acredito que a maior dificuldade das pessoas hoje é se comunicar, e essa comunicação ela ainda ficou mais complexa com as redes sociais. Como é que tem sido esses tempos hoje? Olha, essa foi uma pergunta extraordinária. Eu vou dizer aqui, vou começar olhando ali para a câmera dizendo assim, ó, você vai se meter numa confusão e tudo que você tiver você vai perder. Eu vou dizer exatamente isso. Sabe por quê? Todas as pessoas que não se preparam emocionalmente para se relacionar com as outras, elas conseguem até ter sucesso. Eu vejo muito na internet curso de toda maneira de ganhar dinheiro. E eu até acredito nesses cursos. Eu acho de bolsas de valores, cursos de treinamento, eu acredito nesses cursos. Agora, o que adianta conquistar e não manter? E aí eu começo dando um exemplo de uma das maiores referências da medicina no Brasil, um cidadão que passa no vestibular aos 15, se torna médico aos 21, mestre aos 23, doutor aos 26 anos, com vários artigos no Brasil todo, referência internacional, mas um dia um cliente, um paciente dele, faz uma discussão com ele sobre um laudo que ele havia dado, um diagnóstico, e nessa discussão ele levanta, bota o paciente para fora do consultório dele, o paciente não sai e eles dois vão às vias de fato, uma luta corporal. E dali em diante, o próprio médico passou por um processo de crise depressivo. E para se reerguer, na verdade, ele teve que passar e buscar ajudas. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a sermos contrariados. Quanto mais sucesso você tem, menos equilíbrio você tem para ser contrariado. Basta observar qualquer pessoa muito famosa, muito rica, uma pessoa que tem um status de sucesso na vida, contraria essa pessoa. Ao longo de uma década, a gente fez exatamente uma pesquisa. A gente tem evoluído nessa pesquisa. Quais são as origens dos conflitos? E aí nós destacamos aqui 3 origens. A primeira origem é a comunicação. Quem tem uma comunicação mal feita, ou quem não sabe se comunicar, ou quem não se comunica nesse mundo exatamente ciberespaço, cibernético, de inteligência artificial, de redes sociais, se você não sabe se comunicar, ou se você se comunica mal, eu lhe digo, você até pode fazer sucesso, mas esse sucesso ele é pré-estabelecido a data de ser encerrado. Segundo fator que gera conflito é exatamente o ser contrariado. Então, o primeiro é a comunicação. O segundo é o ser contrariado. Eu digo a vocês querem conhecer e conviver com alguém? Escolha um dia para contrariar essa pessoa. Tudo que essa pessoa fizer, você contrarie. Ah, eu gosto de pão e queijo. Ah, eu odeio pão e queijo. Eu prefiro pastel. Ah, mas eu adoro o restaurante X. Aí você vai dizer, eu odeio esse restaurante. Ah, mas eu gosto mesmo é da Beyoncé. É a única cantora que na minha casa não vai tocar. E aí você vai ver o comportamento dessa pessoa. Quando a pessoa é contrariada, ela mostra exatamente o que o Freud vai chamar de uma linha tênue entre o inconsciente e o consciente. Porque muitas vezes nós não temos a percepção das ações que nós podemos realizar. E quando nós somos contrariados, o que acontece? O ser contrariado, ele produz primeiro o espanto, o segundo, uma reflexão imediata, o terceiro, a raiva.
E é nesse interstício da raiva que pode gerar a explosão. Aí vem uma comunicação violenta. Essa comunicação violenta pode evoluir para uma comunicação física e o resultado de uma violência física pode ser desde a lesão corporal até o homicídio. Então veja só, primeiro fator de origem dos conflitos é a comunicação. Segundo fator é ser contrariado. E o terceiro fator é quando a pessoa vê vilipendiada o seu patrimônio, uma propriedade, um celular, um carro, alguém entra na tua casa, ali é o terceiro fator que mais gera exatamente conflitos. Então eu estou dizendo aqui 3 coisas que geram conflitos, que um afeta toda a população, que um afeta todas as pessoas. E o que eu posso fazer para isso? Como é que eu reajo a isso? Bem, e aí eu vou aqui dar um spoiler a vocês, né? Até disse aqui para todo mundo antes, vou falar para você aí, a cidade de Teresina vai ser a primeira cidade do Brasil a ter a disciplina de comunicação nas redes sociais. Olha que coisa extraordinária. E é exatamente nesse podcast que a gente está dando esse spoiler aqui, né? Olha que honra, então, gente, ter uma oportunidade de saber que a nossa cidade vai ter uma disciplina tão importante. Eu sou até suspeito em falar sobre o quanto que eu considero a comunicação algo importante para o ser humano e me deixa feliz, mas feliz de verdade em saber que um projeto como o Recorte Jurídico teve a oportunidade de saber em primeira mão que um acontecimento, um fato tão importante como esse vai ser implantado aqui na nossa cidade. Nós começamos uma reunião, na verdade, no México. Depois essa reunião veio para São Paulo. E aí em São Paulo foi startado a ideia, num diálogo com várias áreas da ciência, desde a psicologia, da sociologia, da história, do direito e da comunicação social, do jornalismo. E aí, dentro desse arcabouço teórico, a gente decidiu que iríamos lançar essa ideia. Como eu fazia parte como mediador de conflitos, então eu disse, olha, eu me coloco aqui na condição de ser esse professor, tenho uma certa habilidade na comunicação, sou formado em história, sou formado no direito, e eu acho que é possível isso. E aí, quando a mim foi escolhido ser esse professor, imediatamente eu disse, pois então nós vamos começar em Teresina. Né? Eu acho que se nós vamos fazer isso, vamos começar em Teresina. E aí essa disciplina ela vai ser acompanhada ao longo do ano, para que a gente possa ver 2 coisas. O objeto a ser estudado serão 2. Essas pessoas que são, na verdade, os seguidores, eles são encantados com seus influenciadores. Então, os seus influencers. Quando o influencer faz uma comunicação violenta, quando ele usa a fala ou um texto violento, a pergunta é, como esses influenciados reagem? Como eles reagem? Então, imaginemos que Davi aqui é um mega influenciador, 12 milhões nas redes sociais, e aí ele começa a fazer uma comunicação muito violenta, especificamente com um parlamentar, por exemplo. E aí a pergunta é, como que as pessoas o seguem, reagem? E aí vem um segundo objeto de análise da pesquisa, que vai ser o objeto da própria disciplina. É como ele espelha isso. Inclusive, a gente está chamando isso de violência espelhada, que inclusive também essa expressão violência espelhada é uma expressão que está dentro do nosso projeto de estudo dessa disciplina. E detalhe, aqui também nós estamos dizendo pela primeira vez que estamos criando uma acepção de uma palavra, que é a violência espelhada. Inclusive está registrado isso, porque a gente sabe que é uma inovação. Sim. E o que é essa violência espelhada? Sim. Davi usa um termo violento na comunicação dele. Ali eu vou lá nos comentários e eu falo. Ao falar, eu concordo, eu digo que, tô contigo, é isso mesmo, mas eu pego o teu texto violento e jogo nas minhas redes sociais. Então a gente está chamando isso de violência espelhada, quando eu pego a tua violência e espelho nas minhas redes sociais. E aí você diz, mas qual é o reflexo disso? Ora, produzir sentimentos de conflitos coletivos, raiva, linchamento, fake news, todos esses problemas que a gente tem nas redes sociais, eles têm, na verdade, um canal de origem. E esse canal de origem é exatamente a comunicação. Então imagine que Teresina agora vai ter
uma disciplina, uma escola, que ainda eu não posso dizer, porque vai ter todo um evento para o lançamento dessa disciplina, mas nós vamos ter uma escola em Teresina que vai ter comunicação nas redes sociais. Imagine que um menino de 16, 17, 18, ele vai entender o que é a rede social, ele vai entender o que é uma comunicação na rede social, ele vai entender quais são os crimes praticados nas redes sociais. Eu escuto muito, é comum as pessoas dizerem, mas as redes sociais é terra sem lei. E eu fico olhando e disse, não, existe toda uma legislação civil que regula isso, uma legislação penal que regula isso, né? Então, assim, como é que é uma terra sem lei se essa legislação toda está lá? Existe um volume enorme de pessoas que estão sendo processadas porque usam uma comunicação violenta. Existe uma pessoa enorme, se você pegar lá no Jus Brasil, a quantidade de pessoas que estão sendo processadas especificamente por estar usando essa violência contra uma pessoa, ele está fazendo calúnia, ele está fazendo difamação, ele está fazendo crime de injúria e tudo aquilo. Ele pode, inclusive, a gente tem uma situação inusitada que foi considerado até enquadrado um crime de estelionato nas redes sociais. Então, o Estado, no seu aparato de direito penal, ele tem evoluído. Ele tem construído legislações para regulamentar sobre isso. E eu acho que o que está faltando é um pouco disso. E a gente está acreditando. Aí você pode me perguntar, Alessandro, mas por que tanta energia nesse projeto? É porque se eu tenho uma comunicação mal feita à origem do conflito, o que eu sou? Eu sou mediador de conflitos. Então eu estou todos os dias em uma mesa com uma, duas pessoas fazendo mediação. Mas aí eu disse, eu poderia fazer algo que impedisse que essas pessoas chegassem a esta mesa. E aí foi onde nós começamos a descobrir que existe sim técnicas, treinamentos, materiais, análises, discussões, toda uma base epistemológica que sustenta uma comunicação não violenta. Ora, uma comunicação não violenta é o que nós queremos, uma comunicação de respeito. Eu posso divergir de você. Eu posso, na verdade, dizer que não concordo, mas eu posso fazer isso dentro de um campo da civilidade e dentro de um campo de respeito à legislação. A gente viu no processo eleitoral de São Paulo, ali um candidato, e que ele usou uma comunicação. No primeiro momento, muitos elogiaram uma comunicação, muitos disseram que era uma comunicação assertiva no campo político eleitoral, mas logo depois, hoje, ele começa a colher os frutos daquela comunicação. Então, aquela comunicação que ele fez durante o processo eleitoral, ele agora está colhendo esses frutos. O que é? As ações, as responsabilidades criminais. Por quê? Porque existe uma legislação que regulamenta isso. E aí nós estamos exatamente usando todo esse estudo de uma comunicação não violenta com base nas técnicas de mediação de conflitos. Professor, você falou algo que é muito interessante e esse termo eu acredito que ele vai ter uma grande repercussão. Você falou sobre a violência espelhada, né? A gente está vivendo um momento onde cada vez se torna normal pessoas muito jovens, sem nenhum nível acadêmico considerável ali como completo, por exemplo, o ensino médio, uma faculdade, e onde eles ficam cada vez famosos e ricos. Agora recente, em um programa de grande repercussão, o influenciador Carlinhos Maia, ele foi questionado pelo apresentador Luciano Huck sobre a consciência e responsabilidade pelos atos dele, né? Ele falou assim, olha, você com mais de 35 milhões de pessoas, você não se preocupa quando você faz um apontamento e aquele apontamento ele pode ser feito de forma errada. Ele usou a justificativa que ele não é treinado para se comunicar como jornalista, como um advogado, que sabe o que está falando. Foi uma pessoa que foi crescendo na internet, criando conteúdo, e que era uma responsabilidade que as pessoas não poderiam cobrar dele. E aí o apresentador falou, olha, a partir do momento que você ganha uma proporção tão gigantesca, com mais de 35 milhões, você tem que entender que a sua influência ela é muito forte. Aí eu acho que vai de encontro total com o que você falou. Se um influenciador como esse, com um grande alcance de postagens, coloca algo que venha, sei lá, denegrir alguém, ou alguma pessoa, e aquilo ali começa a ser replicado, eu acho que geralmente pode gerar muitos conflitos, e conflitos talvez até muito prejudiciais para a sociedade como um todo. Além desse acontecimento, teve o rapaz do Uber, né, que estava numa chuva muito forte, ele com aquela bolsa do Uber, de bicicleta, e uma candidata Miss, né, daquele estado
filmou ele e fez uma brincadeira, dizendo, por isso que meu lanche chega atrasado. E deixou aquela perspectiva daquela pessoa que está trabalhando para considerar um sustento, mesmo com bicicleta, como se fosse algo de chacota, né? E depois, quando aquele jovem foi convidado para o programa, a gente percebeu, no momento que ele chora, o tanto que é difícil a vida dele e o quanto aquele vídeo teve assim uma repercussão negativa na vida dele. Então eu acho que você ensinar esses jovens que cada vez mais estão tendo responsabilidades que não esperavam sobre como lidar com a rede social e o que ela é capaz de influenciar na comunidade como um todo, eu acho que é muito importante. O que está por trás disso? É como lidar com o outro. Então vamos lá, eu tenho uma comunicação comigo, eu me comunicando comigo mesmo. Então, quando eu não entendo essa minha comunicação, eu vou gerar os meus conflitos, que a gente chama de conflito intrapessoal. É aquele conflito que vai gerar a ansiedade, a depressão, os transtornos. Quem é que trata disso? Psicólogos, psicanalistas e psiquiatras. Eles são os técnicos, os conhecedores de conteúdo para nos auxiliar. Sim. Agora, quando eu tenho um conflito com você, a gente chama isso de conflito de interpessoal. E esse conflito interpessoal é onde entra a comunicação. E para fazer a comunicação, eu tenho que entender as técnicas de comunicação. Eu tenho que entender o impacto que uma comunicação violenta pode produzir numa pessoa, por exemplo. Um dos pontos a gente falou aqui, que é o linchamento. Sim. Quem é que não lembra daquela senhora que ela foi acusada de ter maltratado uma criança? E aí alguém postou uma foto dela nas redes sociais. A vizinhança foi lá, arrancou uma mulher que parecia com ela, arrancaram de dentro da casa, colocaram ela num poste, massacraram essa pessoa com violência física até a morte. Ela veio a óbito. Depois, analisando a foto da agressora e a foto dela, viram que não era a mesma pessoa. Olha a gravidade de uma comunicação espelhada, mal replicada, e olha o impacto disso. Eu até concordo que a entrevista do Carlinhos, eu vi um trecho da entrevista dele, ele diz assim, mas eu não entendo dessa comunicação técnica. E aí eu acho que é isso mesmo, eu acho que a comunicação é um estudo. Eu estou estudando comunicação, mediação em comunicação, estou estudando há uma década, né? E eu confesso que eu incorro em várias situações de erro. Mesmo estudando, mesmo treinando, mesmo sendo professor da disciplina, eu também incorro em determinados erros. Porque o saber se comunicar, por que é difícil? Porque existem duas coisas aqui, dois nortes. Um é os narcisos e o outro é a empatia. Tem duas coisas que elas caminham juntas. O narciso é aquele que ele se coloca numa posição central. É aquele cidadão que ele acha que o mundo gira em torno dele, que todas as pessoas devem estar voltadas a ele e é uma das primeiras pessoas que não aceita ser contrariado. Então, quem tem essa característica narcisista é difícil ser empático. Porque o que é empatia? E aí aqui eu também tomo a liberdade para dizer que uma das publicações de um artigo e de um livro que nós publicamos, eu faço uma divergência do conceito de empatia. É muito comum as pessoas dizerem que empatia é me colocar no lugar do outro. Ora, se eu tiver que me colocar no lugar do Davi para entendê-lo, eu não estou entendendo ele. Eu estou me entendendo na posição dele. Empatia é olhar para o Davi e dizer, eu respeito ele do jeito que ele é. Eu não preciso ir para o lugar dele para respeitá-lo. Eu vou respeitar ele com as chatices, com as ignorâncias, com os maus humores que ele tem, com as visões políticas, sociais, ideológicas que ele tem. Isso é empatia. Empatia é nós dois aqui, você está de um lado político, eu estou do outro lado político, você legitimar aquilo que você acredita e eu dizer, eu respeito a sua posição e compreendo. Peço aqui só o direito de divergir porque eu penso diferente. Isso é empatia. Então, quando você tem um narciso, ele não é empático. E por que ele não é empático? Porque ele não sabe respeitar o outro. Ele não sabe compreender os valores do outro. Eu vou dar aqui um exemplo, foi um exemplo emblemático. Eu fui fazer um inventário na cidade de Recife. Era um patrimônio grande, já tinham quase 8 anos desse inventário, e os irmãos não se entendiam. Então, algum dos advogados lá disse, olha, lá no Piauí, parece que tem um mediador, assim, ele esteve por aqui, deu uma palestra. E aí eles terminaram me chamando para fazer essa mediação.
Quando eu cheguei lá, na verdade, eram sete irmãos e um dos irmãos criava todo o problema. Os outros 6 estavam de acordo, mas esse extremamente difícil, esse extremamente complicado, esse, na visão de todos eles, embaraçava todo o processo. E aí, antes de fazermos o procedimento de mediação, a gente fez o que a gente chama de escutativa individual. É uma técnica de mediação. E nessa escutativa, ele começou bastante violento comigo. Ele começou dizendo assim, olha, eu não acredito em nada que você vai fazer. E ainda também esse negócio de mediação, não concordo. E eu vou dizer mais uma coisa, eu estou aqui mesmo só para protocolo, porque eu gosto mesmo é da justiça, eu gosto mesmo é do sangue. E eu vou até a morte nesse negócio. Só que ele achou que ao me contrariar, eu ia reagir com a mesma proporção. Sim. Eu digo, eu respeito demais o senhor. Inclusive, se o senhor também não quiser participar disso, eu respeito e vou continuar respeitando. Só que antes de falar com ele, eu fiz uma leitura de quem ele era. As publicações que ele tinha eram intelectual. Então eu fui ver as publicações e eu disse, ó, como determinado autor que o senhor citou lá no seu doutorado, eu concordo. Inclusive, eu recentemente publiquei também um trecho na minha dissertação do mestrado. E aí ele olhou, ele disse, você viu? Eu disse, eu li lá o seu doutorado e achei bastante legal, muito parecido. Aí eu fui tratar do doutorado dele. É incrível como a pessoa se desarma. Sim. E ele foi se desarmando. Nós parecemos cavaleiros medievais. Nessa hora, parece que ele foi retirando a armadura dele, passo a passo. E aí ele me deu uma aula do doutorado dele. Um cara fantástico, de uma inteligência fora do comum. E aí depois eu entro num ponto crucial. Eu disse, aqui nós não buscamos quem está certo, quem está errado. Mas a pergunta é, eu tenho 6 pessoas que dizem, que olham para um objeto e dizem que é uma coisa. O senhor diz que é outro. O senhor já tentou dizer a eles por que o senhor entende diferente? E aí ele foi contar a história dele. No meio da história dele, ele contou trechos catastróficos. Situações de violência familiar absurda. Situações desde a violência física, a humilhação, a rejeição. Todo aquele sentimento negativo histórico dele, ele estava trazendo para um conflito de divisão patrimonial. Então ali, naquela divisão patrimonial, era o momento que ele ia, tudo que ele sofreu, ele tinha que descarregar. Então o que foi que nós fizemos? Nós começamos a ressignificar esses sentimentos dele. Eu até, inclusive, o convenci para fazer um atendimento com uma psicóloga. Ele começa a fazer isso. E como isso ajudou depois no procedimento de mediação. Na própria mediação, eu fiz algumas perguntas abertas para que os irmãos deles ouvissem quem, na verdade, ele era com os sentimentos que ele tinha, com as dores que ele vinha carregando. E na metade do depoimento deles, eu olho para os irmãos todos chorando. Na metade, os irmãos chorando, e quando eu dei a palavra para os irmãos, um levantou e disse, meu irmão, eu quero pedir desculpas a você. Eu não sabia que você tinha passado por isso. E eu agora entendo por que você reagiu assim, assim. E aí ele chora também. E aí eu entro dizendo, olha, nós estamos falando de quase uma década em que vocês cessearam os filhos de vocês de convivência. Nós estamos falando aqui de uma eternidade de pessoas que vocês deixaram de... Quanto tempo esse senhor ficou só? Porque dentro de uma irmandade, família, a gente pode ter todos os defeitos do mundo. A gente briga, a gente se intriga, a gente se chateia, a gente bloqueia no Instagram, em todos os lugares. Mas no dia que um irmão seu, um parente seu está adoentado, ou que ele está numa situação de dificuldade, você é a primeira pessoa que está lá. Por que quando as pessoas morrem, a primeira coisa que as pessoas que estão primeiro no local são os entes familiares? Mesmo que essa pessoa seja ausente da vida daquele que morreu, mas é o momento dele dizer assim, olha, você está partindo, mas eu não tive com você, mas eu gosto de você, eu respeito você. E leve comigo a minha gratidão por você um dia ter existido. É assim que as pessoas fazem. E aí o desfecho final foi de que o acordo foi feito, o patrimônio foi dividido, os advogados felicíssimos da vida, uma alegria tamanha, né? Porque era realmente muito complexo. E no último dia que foi para fazer o acordo, eu pedi para chamar a mãe deles. E quando eles assinaram, que já estava tudo devidamente acordado, aí eu abri a porta e disse, agora eu quero permitir que uma pessoa entre nesse espaço e conversem com vocês. E aí era a mãe deles. Quando eles olharam para a mãe deles, choro que não acabava mais, e a mãe dele
abraçou e eles se abraçaram, se desculparam. O que era aquilo ali? Ah, Alessander, como uma pessoa que me acompanhou e disse assim, você é mago. Eu até entendi, magro fisicamente. Ou talvez não, é técnica. E é técnica empática. É técnica olhando para você sem criar juízo de valor. É técnica permitindo que você me diga o que você é. Que você não precise esconder quem você é. Bacana. Que você diga o que realmente você sente. E quando eu fui, para mim que foi um dos momentos mais extraordinários nesse evento, quando encerrou tudo, que eu fui pro hotel. E aí no hotel a gente fica refletindo sobre as nossas missões. Sobre por que nós estamos aqui, né? Eu digo a você que parte desse projeto missionário de mediador é técnica, é estudo. A outra parte é uma missão cristã. E que eu abraço ela e levo ela com muito respeito, com muita gratidão. Mas o que me deixou mais satisfeito foi que quando eu fui para o aeroporto, né, eu saí do hotel, peguei um Uber e fui até o aeroporto. E quando eu cheguei no aeroporto, todos os irmãos estavam lá. Eles, na verdade, era um horário, acho que uma quinta, sexta-feira, não lembro o dia, mas era 10 horas da manhã. E eles estavam lá. Eu vou sair a meio-dia, alguma coisa, e eles estavam lá e foram me cumprimentar. E a cena mais extraordinária foi de que quando eu os vi, eles não tinham feito a diferença. Porque sempre era assim, 6 de um lado e um do outro lado. Sempre era claro isso, esse grupo e esse aqui isolado. Mas nesse dia, a visão foi todos eles bem próximos. E aí não tem preço isso, né? Eu voltei nesse voo, era um voo da Azul, mas eu me senti um Elon Musk da vida aí, o cara mais cria satélite do mundo todo. Por quê? Porque o que a gente fez? Reestabelecemos as relações de comunicação. Aí quando você vê um resultado desse, que a história é contada, é linda, mas só eu sei que foram dias e noites. Você faz um briga, o outro briga, desconfia de você, não acredita em você, se zanga, se intriga com você, quer sair. E aí você vai usando as técnicas que a própria mediação nos permite conhecer e aplicar. E assim, eu não iria vivenciar, falar se eu não acreditasse nisso. Eu acredito nessa técnica da mediação como um processo revolucionário. Por isso que eu afastei-me do advogado criminalista. Por isso que eu me afastei do professor de história, porque eu acredito nesse processo de restabelecimento das relações. Eu acho que as pessoas podem até brigar, se chatear, mas acredito muito que elas também podem restabelecer relações. Excelente, doutor. Você até antecipou o que eu já iria perguntar, que era o que levou você a fazer essa transição de carreira, né, diária, na realidade, carreira você continua como advogado, mas sair dessa parte da atuação criminal e para a parte de mediação. Você até já explicou o motivo, agora eu queria saber como é que funciona o dia a dia de um mediador. E para as pessoas que estão nos assistindo, que assim como eu acredito que eu e o Davi lhe admira, sonham em um dia ter essa performance, ser um mediador, o que é necessário fazer? Qual o caminho que tem que percorrer? Algum curso, alguma faculdade, Sim. Formação? O que acontece? A mediação ela tem uma bifurcação. Você tem a mediação judicial e tem a mediação extrajudicial. A mediação judicial, os tribunais de justiça nos estados, eles emitem um edital. Nesse edital, qualquer pessoa pode participar. Então você vai lá, se inscreve, bota seu currículo. Para ser mediador, você tem que ter curso superior e formado há mais de 2 anos. Esse é o requisito para você sair na condição de mediador. Quando então você pleiteia nesse edital, que passa, aí você tem 1 semana, 40 horas de treinamento teórico. Então todos os teóricos ali que estudam a mediação vão lhe dar um curso pago pelos tribunais, seja do Maranhão, do Piauí, da Bahia. Então eles na verdade pagam esse curso e depois você tem 100, dependendo dos lugares, 120 horas práticas, quer dizer, acompanhando a mediação no dia a dia. Ora você entra como observador, depois você é co-mediador, quer dizer, eu sou mediador e você do meu lado é co-mediador. E depois você é o próprio mediador, né? E aí você, aos poucos, você vai se formando e ali você torna-se um mediador judicial. Mas existe o mediador extrajudicial. E o mediador extrajudicial pode ser, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Piauí, ela tem um curso de mediador extrajudicial. E esse curso de mediador extrajudicial é fornecido para todo mundo. Sim. Você vai lá, se inscreve, faz o curso.
E aí você fica sendo mediador extrajudicial. O próprio tribunal, ele tem a Câmara de Mediação. A Defensoria tem uma Câmara de Mediação. O que é isso? A Câmara de Mediação é onde o mediador, você apresenta o conflito e o mediador tenta ver se é possível fazer esse acordo. Se não for, então a gente encaminha para o juiz. E como é que eu atuo? Quando eu estou na condição de mediador judicial, existe uma lei, que é a Lei 13.140, que regula isso. Então lá, por exemplo, eu não posso conhecer as partes. Lá eu não sei quem são as partes. Mas no nosso escritório, quando alguém nos procura, o que a pessoa faz? A pessoa leva um conflito e a gente faz um estudo desse conflito até fazer uma carta convite. Tudo é diferente da questão judicial. Judicial, eu te mando uma citação, que é o primeiro conhecimento jurídico, né, de que você está sendo processado. Na mediação, eu mando uma carta convite. Olha a diferença. Carta convite, você vai se você quiser. Daí, quando você vai, aí a gente usa as técnicas de mediação para chegar exatamente a um acordo. Esse acordo feito, se for extrajudicial, eu peticiono para o juiz pedindo para ele homologar. E aí o juiz dá uma sentença homologando. Se for no próprio tribunal, eu só encaminho um termo de mediação para o juiz e ele também homologa. Então, hoje, a gente tem a condição de mediador, ele esbarra porque há uma confusão muito grande entre juiz, mediador, conciliador e árbitro, que é a arbitragem. Eu vou até aqui fazer uma diferença. O juiz é aquele que é concursado, passou no concurso para juiz de provas de título, as 5 fases, ele é juiz. Depois você tem o mediador e o conciliador. Esses trabalham junto, se for judicial, junto com o juiz. A diferença é que o conciliador, ele trabalha com conflitos que as pessoas não precisam se relacionar. Você abarrou meu carro. Eu não quero ser teu amigo. Eu até posso ser, mas não é o objetivo. Eu quero só que você pague. Conciliação. Conciliação. E aí, se houver uma necessidade de convivência, relações familiares, divórcio, condomínio, aí é a mediação. Por quê? Porque as técnicas da mediação são voltadas para auxiliá-las na solução de um conflito e que essas pessoas mantenham uma convivência. Que essas pessoas continuem mantendo a convivência. Mas o que mais aconteceu no escritório? Lá no escritório o que aconteceu foi que as pessoas passaram a apresentar o conflito e passaram a exigir de mim, como assim? Doutor, então me dê uma solução para isso. Bem, aí eu comecei a estudar como que eu poderia não dar soluções, mas auxiliá-las a chegar. E foi aí onde criou. Aí também, eu acho que esse podcast vai ser um podcast muito importante na minha vida, viu? Porque você tá tirando muita gente do criminal levando pra mediação hoje, viu? Daí o que aconteceu? Aí surgiu o primeiro, olha só, surgiu o primeiro consultor de conflitos familiares. Que aí eu entro nesse grupo. A gente cria um profissional que ele passa a ser consultor de conflitos familiares. Eu uso o meu conhecimento jurídico, eu uso o meu conhecimento de mediação, e aí eu entro não dando soluções, mas indicando caminhos para que as pessoas possam chegar a essas soluções. Repito, não podemos confundir os conflitos íntimos. Ô, Alessandro, eu estou depressivo, eu não estou bem, eu estou ansioso. Ah, não sou eu. Eu não estudei para isso, não tenho tecnicidade para isso. Alessandro, eu convivo com meu irmão, que é meu sócio numa clínica, e eu não sei o que eu faço. Aí é onde o consultor, ele vai até a clínica, ele encontra os gargalos do conflito, ele volta, faz o estudo sobre isso e depois coloca os dois e diz assim, olha, vocês não estão se falando, não estão se dando bem, vocês já analisaram isso. Porque como consultor, eu posso dar sugestões. Como mediador, não. O mediador não dá sugestões. O mediador não encontra uma resposta. A técnica do mediador é para que as partes envolvidas encontrem uma solução. Por que eu adoro fazer mediação com advogados? Na verdade, eu prefiro. Todas as vezes que tem advogados, eu fico muito feliz. Por quê? Porque eu não posso dar uma sugestão, mas eu faço uma pergunta aberta ao advogado. Doutor, na sua experiência que você tem
como é que normalmente as pessoas resolvem esse conflito? Aí o advogado me dá tudo. Olha, a lei diz isso, isso e isso, a jurisprudência diz isso. Eu, como mediador, não posso, mas o advogado pode dizer. Então ele não está só orientando o cliente dele, como ele também está dando um spoiler para o outro cliente, para o outro advogado. Então por isso que eu gosto de fazer mediação com advogados, né? Por quê? Porque eles nos auxiliam. Eu até sou defensor, recentemente o Supremo Tribunal Federal disse que não precisaria nas mediações de advogados. Eu peço venha os ilustríssimos ministros para dizer que discordo dessa posição. Eu acho que o advogado tem que estar presente em todas as etapas do procedimento de mediação, conciliação, arbitragem e jurisdição. Por quê? Porque isso dá segurança para o cliente deles, isso dá uma certa paz. Se eu estiver aqui e eu for tratar com um médico e ele me dizer o seguinte, olha, você tem uma calvície e a cabeça vai cair. Eu vou ficar preocupado, mas se tiver um especialista do lado que vai dizer, não, o cabelo caiu, mas a cabeça não. É isso que acontece. O que a gente precisa é ter profissionais que nos auxiliem, que nos permitam. E o papel do advogado, sem sombra de dúvida, é inevitável. Agradecer a participação do advogado Alexander Mendes. Eu falei advogado, mas agora consultor de mediação de conflitos. Pode ser assim? Consultor de conflitos familiares. Que é mediador de conflitos, né? E falar que o papo hoje até se estendeu mais um pouquinho, porque é muito, tava bom, viu? Muito bom. Muito conteúdo. Até me recolhi aqui a escutar o professor Alexander, porque é realmente uma imersão na mediação de conflitos, né? Eu fiquei muito feliz. Eu acho que não... Vocês estão acostumados aí do outro lado, a gente sempre fazer muita pergunta para os nossos convidados, mas hoje eu olhei pro Davi, eu olhei para mim e disse, cara, eu não tô sozinho, a gente tá aqui e não era, parecia que tava hipnotizado. Achei um convidado para calar o Davi, né? Aí eu digo assim, caramba, que coisa boa. Ó, doutor, não é da boca para fora. Eu acho que a gente merece. É porque vocês me pegam. Eu tô com um mês aí, desde o dia 26 de dezembro, que eu tô muito numa imersão de estudo e de mediação, e sempre calado. Agora vocês me pegaram e eu descontei agora, né? Mas eu descontei. Que bom. Que, pra nossa sorte, que bom que isso aconteceu. Porque você deu uma aula. Eu acho que esse episódio aqui, ele não vai ser importante só pro doutor, não. Vai ser pra gente e pra muitos que estão nos assistindo. E pra acompanhar o seu trabalho, doutor, como é que faz? Pra encontrar nas redes sociais? Como é que funciona? A gente colocou um canal de comunicação que foi o Instagram. No início eu disse, não é muito moderno não esse negócio, mas é incrível. Eu acho que 90% dos nossos clientes, eles vêm através do Instagram. É lá onde a pessoa faz o primeiro contato e aí a gente tem uma sistemática lá no escritório. Alguém entra em contato com a pessoa, depois a gente escuta o conflito para poder entender esse conflito e aí a gente faz todo o mapeamento. Trabalham comigo uma psicóloga, uma assistente social e um colega de TI. Então o TI pega todas as informações necessárias que são públicas e são possíveis. E aí nós dialogamos sobre o conflito com a assistente social e a psicóloga. Depois dessa etapa, aí eu entro no procedimento de mediação ou de consultoria de conflitos familiares, que esse termo, se você procurar no Google, não existe, porque é novo. E, inclusive, é a primeira vez que eu estou falando também é aqui do recorte jurídico. No recorte jurídico. O recorte jurídico hoje aí, eu acho que ele vai bombar depois dessa publicação aqui. E seguindo os ritos e as tradições do recorte jurídico, eu queria finalizar com uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer, uma pergunta pessoal, né? Um livro, um filme e uma frase que define o professor Alexander Mendes. Bem, o livro é Transformando Conflitos, do John Paul. Eu li esse livro quando eu estava fazendo meu mestrado, me arrupiei todinho agora. E os meus amigos do mestrado tinham ido para uma festa e eu não fui porque eu estava sem grana. O mestrado era muito caro, a passagem aérea, hotel. E eu disse, eu não vou gastar não, que eu não estou podendo. E numa noite eu li o livro. É um livro, são 90, 100 páginas. 4h30 da manhã, nas reta final do livro, eu chorava igual uma criança. Porque o John Paul, nessa obra, Transformação do Conflito, ele ensina a gente como lidar diante de um conflito. E eu comecei a refletir o quanto que eu errei
ao lidar com esses conflitos. O quanto que eu fui narcisista, o quanto que eu fui idiota, o quanto que eu fui vaidoso, o quanto que eu fui tudo. E ali, naquele momento, o choro era um choro de arrependimento. Então, a obra do John Paul, Transformando Conflitos, é transformação de conflitos. Eu acho que, sem sombra de dúvida, foi um marco ali na minha carreira profissional e pessoal. O filme, sem sombra de dúvida, eu acho que muitos podem até rir, mas eu acho que o filme do Rei Leão. O Rei Leão tem uma história fantástica, extraordinária. Primeiro porque quando eu vi a primeira vez o Rei Leão, eu tinha uma cachorrinha de nome Lore. Lore ficou comigo 14 anos. Era um dos bens que eu mais queria nesse mundo, né? E nós assistimos, acho que o Rei Leão umas 40 vezes. Ela adorava aquela introdução da música, ela despertava. Mas o que o Rei Leão nos passa, nos traz? Que todo reino um dia se encerra. E que todo aprendizado, ele começa na família. Veja que o Simba, tudo que ele aprendeu, ele foi irreverente, ele errou, ele foi para lugares que não deveria, mas o pai dele, na condição de pai, ele sempre exerceu o misto de educar o filho. A educação é familiar. A escola, ela dá uma complementação. Mas é no dia a dia, é no andar, é no dirigir, é no almoçar, é no estar juntos que você educa os seus filhos. Então o filme Rei Leão, para mim, ele é extraordinário. E tudo cessa. Todo reinado cessa. Toda riqueza cessa. Todo poder cessa. E a pergunta é, o que você vai fazer depois que o seu reinado terminar? Qual é o legado que você vai deixar? As pessoas vão te amar ou vão te odiar? Isso é muito forte. E se você me perguntar a frase, é uma frase que está dentro do meu livro. Que essa frase foi startada há uns 9, 8 anos. Entenda o outro do jeito que ele é e não do jeito que eu gostaria que ele fosse. É muito egoísmo nosso convivermos com as pessoas achando que as pessoas têm que serem aquilo que nós queríamos. Permita que elas sejam quem elas querem ser. Permita que elas façam os cursos que elas quiserem fazer. Tenham os carros que elas tiverem, a vida que elas quiserem levar, as cores que elas quiserem. A gente precisa deixar de ser egoísta e achar que a nossa visão de mundo é a única visão capaz de permitir que as outras pessoas precisam viver. Então, entenda o outro do jeito que ele é e não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Excelente. Esse foi mais um Recorte Jurídico. Contamos com a presença maravilhosa do professor mediador e o termo novo aí que lançou consultor de conflitos familiares. É muita coisa boa, gente. E para ficar por dentro de tudo que acontece no Recorte, você já sabe, basta seguir as nossas redes sociais. Lá no nosso Instagram, a gente posta sempre os melhores momentos de forma interativa. E se você quiser assistir na íntegra o episódio completo, esses e muitos outros que nós já fizemos aqui no Recorte, é só seguir lá no YouTube. É Recorte Jurídico também, oficial. E já sabe, toda semana a gente está aqui com convidado especial, trazendo muita coisa bacana com vocês. Não é, meu amigo Davi? É isso aí, meu amigo. Te vejo até mais. Tchau, tchau. E aí,